Meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e que possamos ser um instrumento da sua vontade na prática dos seus ensinamentos no nosso dia a dia. Mais uma vez, aqui estamos reunidos para, na noite de hoje, dando continuidade ao estudo e à explanação do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, venhamos a fazer as nossas reflexões, agradecendo a ajuda que recebemos da espiritualidade do nosso Mestre, para que possamos colocar em prática tudo o que estamos aprendendo. Vamos à nossa prece para poder harmonizar o nosso lar, todos os seus moradores, as famílias, aonde quer que esteja um irmão neste momento, que eles recebam de Maria Madalena, de Jesus, o amparo, a misericórdia, o amor. Jesus, nosso mestre, Jesus, nosso médico, nosso irmão, nosso guia e modelo. A Ti agradecemos diariamente por tudo o que tens nos doado, o Teu amor, a Tua imensa misericórdia, a Tua ajuda nos nossos momentos difíceis, que possamos a cada dia que abrirmos o Teu Evangelho para o estudo e a meditação, absorvamos os Teus ensinamentos, para que trabalhemos dia a dia para a melhoria desta casa que nos deste, que é o planeta Terra, para habitarmos, evoluirmos e trabalharmos imensamente na Tua obra. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Fica conosco para que possamos, na noite de hoje, aprendermos mais um ensinamento Teu. Que assim seja, graças a Deus. Hoje estudaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 3, que tem por subtítulo Preservar-se da avareza. Eu sempre gosto, toda vez que explanamos o Evangelho, eu sempre gosto de ir na primeira página e ler o que Kardec colocou, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Por Allan Kardec. Então, já no início, na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já colocou essa máxima para que nós, nos nossos estudos, tenhamos a orientação, tenhamos o ensinamento de que o Evangelho ele é para ser aplicado no nosso dia a dia, independente da situação
que estejamos passando. Porque tudo que acontece, o que se passa conosco dia a dia, serve de estudo, serve de ensinamento, serve de avaliação, para que possamos evoluir. Evoluir intelectual e moralmente, trabalhando incansavelmente na obra evangélica, ou seja, os ensinamentos que Jesus trouxe a nós há 2020 anos, para que, como espíritos imortais que somos, a cada existência no lado material, vamos falar assim, e no lado espiritual, nós possamos dar continuidade a este processo da nossa renovação interior, trabalhando ainda as nossas más inclinações, como está numa das mensagens aqui do Evangelho do Espírito de Verdade, quando ele afirma que conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, este esforço tem que ser contínuo. Mesmo quando o nosso corpo físico estiver dormindo, o nosso espírito tem que estar trabalhando na obra de Jesus Cristo, que é a obra do amor, da caridade, da humildade, da ajuda aos irmãos que estão muito mais necessitados do que nós, porque é importante nós criarmos esses elos, porque sabemos que tudo no universo está interligado. É impossível alguém achar que pode viver sozinho. Não existe isso. Ele pode até achar, é uma coisa, mas sabemos que é impossível. Então, quando nós nos reunimos hoje, através das lives, em nossos lares, é importante termos a consciência e a certeza de que os nossos lares, nesse instante, muitos são visitados pelos irmãos espirituais, que vão para estudar conosco, nos ajudar. E é importante nós trabalharmos esta harmonia, não só neste momento, mas todos os dias, para que o nosso lar, nossa casa material, vamos dizer assim, esteja sempre harmonizada, a família bem, a família reunida sempre em nome de Jesus, porque essa é a proposta crística. Essa é a proposta da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, vamos ler, como normalmente fazemos, todo o item 3, que é uma parábola, e depois iremos comentando item a item, tá bom? Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre,
Sua vida não depende dos bens que ele possui. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. O título deste capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, eu fiz uma pequena pesquisa que diz o seguinte: na Bíblia, Mamon significa dinheiro. Jesus falou sobre os perigos de tornar a riqueza em um ídolo, em vez de ter o coração dedicado a Deus. Mamon representa o domínio do dinheiro sobre a vida da pessoa. A palavra mamon vem do aramaico e significa dinheiro ou riqueza. Não era uma pessoa nem um espírito. Algumas traduções antigas ainda mantêm a palavra mamon em Mateus, capítulo 6, versículo 24, mas traduções mais modernas preferem traduzir para o português como dinheiro ou riqueza. Jesus usou a palavra mamon para mostrar como a riqueza pode se tornar o senhor de nossas vidas. O dinheiro escraviza quem se dedica a ele. Não podemos servir fielmente a Deus e também ao dinheiro. Somente um dos dois pode reinar no coração. Nós sabemos que o nosso mundo é muito difícil nós vivermos sem o dinheiro. E Jesus não julga nem condena o dinheiro, não é isso. Ele nos alerta para que nós não nos escravizemos ao dinheiro. Ele nos alerta para que tenhamos a atenção de que o dinheiro, materialmente falando, nós conseguimos, né, a nossa casa, tudo aquilo que queremos, temos que usar esta moeda, independente do país que seja. Cada país tem a sua moeda, o seu dinheiro, com valores referentes àquele país. Mas o que ele nos alerta é que nós não podemos servir ao dinheiro e a ele, a Deus. Por quê?
Porque se nós nos escravizarmos, como aqui tem nessa pesquisa, quando afirma o seguinte, a riqueza pode se tornar o senhor de nossas vidas. Aqui a riqueza que se refere é a riqueza material. Porque quando nós desencarnamos, e por incrível que pareça, há pessoas que ainda pensam que os seus bens materiais adquiridos com dinheiro, adquirido com a riqueza, com o seu trabalho, quando é um trabalho digno, um trabalho honesto, é o nosso esforço. Quando não, são coisas obscuras, né? Mas o que ele nos alerta é que nós temos que ter esta consciência de que quando voltarmos ao plano espiritual, todos os bens materiais ficarão na Terra para o uso fruto de nossos filhos, esposa ou esposo, ou seja, uma série de questões. E nós regressaremos ou retornaremos à espiritualidade em espírito. E lá no plano espiritual, nós não precisamos do que temos aqui. Lá, dependendo da nossa obra, viveremos dentro daquilo que trabalhamos. E também a importância do dinheiro, não só adquirir bens, mas ajudar os nossos irmãos, que também precisam de muitas coisas materiais e que nós, se fizermos um bom proveito desta riqueza, ajudaremos os outros e não estaremos sendo escravizados pelo dinheiro. Porque sabemos que há pessoas que acham que sem o dinheiro não é nada. É um ledo engano, não é? Porque, à medida que nós estudamos o Evangelho e meditamos nos ensinos de Jesus, nós vamos vendo claramente que Jesus valoriza as nossas necessidades materiais. O que nós não podemos é nos escravizar, é nos ligar a esta matéria e ficarmos presos, muitas vezes no plano espiritual, à matéria, aos bens que eu aqui deixei com outras pessoas. E isso, muitas vezes, torna o espírito escravo, porque ele está numa outra dimensão, mas preso às coisas materiais. Vamos começar a ler a parábola, né, o item de hoje, e fazer os nossos comentários. E, como sempre fazemos, quando terminarmos o comentário, aguardaremos o comentário de algum irmão ou irmã que esteja nos assistindo. Não é? Uma pergunta, nós estamos aqui também para esclarecer alguma dúvida. Não é? Então, vamos lá. Preservar-se da avareza. Ou seja, o título já está nos mostrando cuidado com a avareza. Preserve-se deste mal, que vai lhe prejudicar e muito. E, então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Ora, nós sabemos que Jesus, aonde ia, uma grande multidão sempre o acompanhava. Porque sabia que ele curava as pessoas, o ensinamento que ele fazia, a ajuda que ele prestava. Então, ele estava sempre no meio, como diz aqui, da turba. E, como diz aqui a parábola,
Um homem disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Ou seja, a herança, com certeza, tinha sido de seus pais. E pelo o texto, percebe que o outro irmão não queria dividir com ele, por algum motivo, a herança. Então, o que é que ele percebeu? Ora, Jesus está aqui no meio da turba, eu vou pedir a ele para que ele fale a meu irmão, ou ordene, que divida a herança comigo. Não é? Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Ele não só está falando para aquela pessoa que foi procurá-lo, né? Aquele homem, mas também deixando o ensino para nós. Ao longo dos séculos, esse ensino permanece. Para hoje, quando nós tivermos na nossa família que haja uma herança, aquelas pessoas que são cristãs, não pessoas que se dizem cristãs. Dizer ser cristão é uma coisa. Ser cristão é seguir os ensinamentos do Cristo. E esses ensinos também é para nós usarmos hoje, amanhã, o ano que vem, o século que vem, porque o ensino de Jesus, além de ser universal, é eterno. Grande parcela da humanidade ainda não percebeu isso. Por isso que ficam brigando pelas riquezas, presas ao valor do dinheiro que não levamos para a pátria espiritual. Então, vamos aqui. E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Olha o que Jesus acrescenta na sua resposta àquele homem. Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Toda avareza. Ele diz, olha, cuidado, isso é para nós também, tá? Cuidado com a avareza. Cuidado com o dinheiro. Repito, o dinheiro é importante para nós. Quando ele fala isso, ele está nos alertando, não fique escravizado ao dinheiro. Quantas pessoas no planeta ficam investindo em bolsas de valores, acompanhando diariamente o sobe e desce, não só no Brasil, mas no mundo, porque ele quer cada vez mais acumular riquezas. Como que a riqueza vai lhe dar a vida eterna? Não é isso. A pessoa é rica nessa existência, muitas vezes em como uma prova ou uma expiação, e na próxima existência, ou na existência passada, não foi rico. Ou seja, não teve os bens materiais, lei de causa e efeito, que nem todo mundo conhece, nem todo mundo entende. Não é? Então, vamos lá. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. Nossa vida não depende dos bens que possuímos. Tenhamos muito ou pouco. A nossa vida, né, ela é uma doação de Deus para nós. Então, nós temos, quando nascemos, pegamos a nossa certidão de nascimento. Está lá o dia, o mês e o ano que nascemos.
inclusive o horário. Aonde? Né? Aquele papelzinho que hoje as maternidades dão. Quando desencarnaremos, não consta naquele papel, porque nós não sabemos quando desencarnaremos. É só uma ideia para nós percebermos, porque o seguinte vai nos alertar isso. Disse-lhes a seguir esta parábola. Disse-lhes, ou seja, ele está falando para aquele homem que se dirigiu a ele, pedindo, como para o irmão que não queria dividir a riqueza, né? Havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Esse era o drama daquele homem. Aonde vou colocar tudo o que produziu, a terra, a minha terra ou a minha fazenda, o meu sítio, tudo que produziu, aonde eu vou botar isso? Olha o drama que aquela pessoa vivia. Por isso que ele está questionando a ele próprio. Aqui está, disse, o que farei? Aí ele já arrumou uma solução. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Se nós dermos um pequeno salto histórico, Emmanuel, através da... Só um minutinho. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, ele faz um resumo da criação do nosso planeta. Quem já leu o livro ou estudou tem conhecimento. Muito bem. Sabemos que Jesus é o governador da Terra. Ele e os espíritos, chamados construtores, elaboraram o nosso planeta. Muito bem. Aí vem aquele processo, né? A criação ao longo dos milênios, milhares e milhares de anos, o oceano, aquela bola incandescente, ela resfria e tal, surge o homem na face da Terra, que é o último da obra criadora. Muito bem. E ali vêm os primeiros espíritos a habitar toda a sua superfície. E vem o homem caminhando, né? E apesar de todo este período de encarne, desencarne, evolução intelectual, evolução moral, espíritos superiores nos mostrando, nos ensinando, até a época atual, nós percebemos
que grande parcela de espíritos ainda não entenderam ou não querem entender quem ele é. Quem é você? Vamos perguntar. Quem sou eu? Qual a minha finalidade de vir à Terra? É gozar os bens materiais, como muitos acham? O interessante é que Deus nos criou simples e ignorantes, colocou em nós as suas leis morais, nos deu livre-arbítrio para, a partir dali, sermos responsáveis pelos nossos atos, bons ou maus. E até hoje, grande parcela dos 7 bilhões e mais alguns milhões que estão reencarnados, grande parcela não entendeu ainda essa proposta. E ficamos brigando pelos bens materiais, dando valor a uma série de coisas que, repito, é importante para nós, não devemos nos subjugar à matéria. Porque se nós estamos no lado material, é a proposta divina para nós. Aqui temos que conviver com tudo isso que nos cerca, não é? Florestas, rios, mares, terras, céu, casas, cidades. Tudo isso faz parte do nosso convívio até para progredirmos à medida que vamos desenvolvendo tudo isso. Mas é importante que nós tenhamos a condição básica que Deus nos deu. Chama-se amor, caridade, humildade, resignação, entender a obra divina para nós, porque Deus nos criou não foi para ficarmos achando que tudo tem que ser como eu acho que tem que ser. Não, não. Nós temos que ter a condição de entendermos que somos co-criadores na obra divina. Deus é o Criador e nos dá o direito de co-criarmos. Então, nós vivemos um mundo, um planeta, que Deus colocou tudo nesta casa planetária. Tudo. E o homem, né, nós, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, achamos que tudo isso nos pertence. E vemos hoje irmãos desencarnando de tantas formas, de maneira violenta, né? De maneira bruta, maltratado, porque poucos acham que aquilo lhes pertence. É a questão que ele alerta aqui. Preserve-se da avareza, porque tudo isso faz parte de avareza. Há pessoas que podem até dizer, não concordo com o que diz a doutrina, com o que diz o Evangelho, com o que eu escuto de palestrantes. É um direito de não concordar. Mas é importante que antes da pessoa discordar, ele pare, estude, reflita e tire a sua conclusão, para depois criticar construtiva ou não, de maneira construtiva ou destrutiva. Nós temos o livre-arbítrio para isso. E quando eu me deparei, o primeiro livro, que quando eu fui a uma casa espírita, o primeiro livro que eu ganhei naquela casa, em Curitiba, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Ganhei de presente. E quem me deu disse, Ronaldo, é o seguinte, a nossa casa, sempre que alguém chega aqui pela primeira vez, nós damos um livro de presente.
isso em 1991. E escolhemos sempre o Evangelho porque é a palavra de Jesus. Não é para o senhor ler. O Evangelho é para ser estudado, refletido, cada palavra que aqui está, porque tem as parábolas, tem o comentário de Kardec e tem instruções dos Espíritos. E, à medida que a pessoa vai estudando, refletindo, ele começa a entender o mundo que nós estamos e a sua finalidade de estar neste planeta. É o que nós estamos lendo aqui, que é um alerta da espiritualidade que nos trouxe os ensinos de Jesus, o cristianismo revivido, né? Para nós, na pureza do que Jesus nos ensinou. E quando, na noite de hoje, temos o capítulo 16 que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus, nos seus ensinos, logo esclarece: olha, não pode servir ao meu Pai, Deus, e a Mamon. A escolha é sua, porque você tem o livre-arbítrio. Escolha. Se eu escolho servir a Deus, ótimo para mim. Já dei um grande passo. Mas servir a Deus, eu tenho que perguntar a mim mesmo: como servir a Deus? De que maneira eu vou servir a Deus? Está no Evangelho. Amando o seu próximo como a si mesmo. Então, eu, para amar o meu próximo, eu tenho que começar a me amar. Ver os meus erros, os meus defeitos, e pouco a pouco ir ajustando, vamos dizer assim, essas questões. Se eu opto servir a Mamon, vou ser aquele espírito que não tem paz, porque estou sempre ligado à matéria, ao dinheiro, como diz ali a tradução, né, do aramaico, se não me falha a memória, que é aramaico, que significa dinheiro. Que, repito, é importante, mas nós não podemos estar subjugados a esse dinheiro. Não podemos. Temos que ter a consciência que ele nos ajuda em tudo que adquirimos. Isso é indiscutível. Jesus não combate isso. Ele nos mostra para nós nos preservarmos, né, dessa escravidão ao dinheiro. E nós sabemos que há muitas pessoas que estão escravizadas a esse dinheiro, a esse poder transitório que ele nos dá e nos ilude. Então, é importante que nós tenhamos, a cada dia, a cada estudo, a cada explanação do Evangelho, esta consciência, trabalhando ela diariamente, para que cresçamos, para que, passando por esta fase de espíritos ainda imperfeitos, na escala espiritual, cheguemos ao patamar de bons espíritos, continuando a nossa evolução, continuando trabalhando por esta casa planetária, que até hoje o homem não tratou dela como tem que tratar. Nós temos tanto cuidado com a nossa casa onde moramos, mas uma grande parcela de pessoas não tem cuidado com a casa planetária. Incêndio de um lado, destruição de outro, poluição, morte de toda a criação divina, né? O animal, o vegetal, o próprio homem destruindo o homem, a troco de quê? Poder. O poder é temporário. Então, o contexto, quando
tem aqui o título, Preserve-se da avareza, é todo este processo, em que também está incluído o dinheiro. Nós não temos esse direito de tomar do nosso irmão coisas que ele adquiriu com tanto esforço. O outro vai lá e toma, às vezes tira-lhe a vida, sem saber ou não procurando querer saber o que vai ser dele amanhã. Amanhã é amanhã, não importa. Não é assim. E olha que todos somos filhos de Deus, que nos enviou e nos enviou Jesus. Estamos aqui hoje reflexionando o seu ensinamento, e nos envia tantos espíritos superiores que vêm sempre a nós, estão sempre reencarnando para lembrar a mensagem de Deus, para nos exemplificar, para que sejamos humanos, porque nós somos espíritos. Então, é importante que nós percebamos no nosso próximo que é nosso irmão. Nós aprendemos muito na casa espírita, quando milhares e milhares no planeta, que se vê muitas vezes desenganado pela medicina nossa, vai a uma casa espírita buscar o quê? O conforto, a tranquilidade, a esperança. E escuta palestras, escuta atendimento, escuta esclarecimento, que o conforta. Eu falo por experiência própria, para que nós consigamos viver bem com os nossos filhos, com a nossa família, com todos, um respeitando o outro. Não é? Um ajudando o seu próximo da maneira melhor que ele pode, não prejudicando. Porque tudo isso, repito, estamos encerrando a nossa parte da reflexão para nos preservar da avareza e não nos subjugarmos, como é o título do capítulo de hoje, a Mamon. Vamos ser submissos a Deus, que Ele nos dará, a lei que Ele estabelece, nos dará, dentro do nosso merecimento, aquilo que necessitamos para viver bem. Não é viver bem, tem que ser rico, não. É viver bem o nosso interior, nós estarmos bem. O nosso espírito está em harmonia. Aí nós estamos bem. Vamos refletir em nós, aonde estivermos, vamos estar distribuindo, através do magnetismo, né? Através da nossa forma de ver o mundo, estaremos distribuindo amor. Estaremos distribuindo harmonia, paz, tranquilidade. Tá bom? Fica o nosso comentário, a nossa reflexão no item que estamos estudando ainda, né? E a partir de agora nos colocamos à disposição dos irmãos que queiram dar alguma mensagem ou fazer alguma pergunta, né? Para que possamos trocar, vamos dizer assim, experiências, né? Rejane Almeida. Tudo bem, Rejane? A Rejane é uma trabalhadora da Casa de Maria Madalena. Não devemos valorizar demais o dinheiro. Precisamos dele, com certeza, mas devemos valorizar a parte espiritual. É isso aí, Rejane. Devemos valorizar, porque se existe dinheiro é porque tem a permissão divina, mas, como você está colocando, não devemos nos subjugar a ele. Temos um pouco mais, hoje ou amanhã, vamos ajudar aquele que ainda não tem, né? E você sabe disso, que o trabalho no bem
sempre nos deixa bem, nos deixa tranquilo, dever cumprido, não é? E a nossa casa espírita está sempre aberta, as suas portas físicas e as suas portas espirituais, para consolar, para ajudar aquele que nos procura. Não é? Luiz Carlos Nascimento. Boa noite para todos, com muita paz e luz. Boa noite, Luiz Carlos Nascimento. Tudo de bom, não é? Arilza Amaro. Boa noite. E um final de semana iluminado a todos. Obrigado, Arilza. Muito obrigado. O nosso trabalho, nós que estamos na noite de hoje, às noites sempre que temos as lives, né? Estamos aqui para trabalhar na obra do Cristo, para melhorar esse planeta ainda muito sofrido, porque eu ouvi outro dia de um filósofo, ele dizendo, ele refletindo sobre ele disse, olha, eu ainda não consigo viver bem enquanto tiver pessoas morrendo de fome no mundo. Eu ainda não me considero feliz por isso. No dia que no mundo não morrer ninguém de fome, eu estarei bem. Eu achei interessante essa colocação dele, essa reflexão. E nós sabemos que há muitas pessoas morrendo de fome no planeta. Lídia Rocha. A riqueza espiritual é mais importante que a riqueza material. Concordo, Lídia. É isso mesmo, tá bom? E nós, quando dizemos assim, estou com fome, né? Vamos na nossa geladeira ou no armário, né? Pega um pão, uma fruta, come e passou a fome. E aqueles que estão com fome dias e dias, como é que eles não estão morando nas ruas, né? Em tantos lugares esquecidos, abandonados? A nossa casa Maria Madalena, sempre que a gente faz o estudo às quartas-feiras, às sextas, no atendimento ao público, né? Mas às quartas-feiras, quando fazemos a nossa prece, tem lá um dia que é dedicado aos esquecidos. Ana Cláudia Silva. Estamos voltados às conquistas materiais, não dando o real valor às conquistas espirituais e afetivas, inclusive, muitas vezes nossos interesses são voltados a pessoas que possam nos conferir certa comodidade e influência. Por isso, devemos sempre nos vigiar, nos ater ao real valor das pessoas. Tudo é efêmero, tudo passa. É isso aí, Ana Cláudia Silva. Um dos exemplos que eu tenho, quando li o livro Há 2000 anos, naquele livro tem um senador chamado Públio, né, Lentulus, que ele é um senador romano. Lá na região onde Jesus vivia, ele foi para lá com sua família. Muito bem. No final do romance, há 2000 anos, ele desencarna com seu filho através da erupção do vulcão Vesúvio. Aí você vê a lei divina. No livro seguinte, chamado 50 anos depois, o senador reencarna como Nestório, como escravo. E como escravo é que ele começa a conhecer o Evangelho de Jesus. Porque há 2000 anos, no livro 2000 anos, ele não aceita. Vê a sua esposa ser morta na arena, Lívia, cristã,
tornou-se cristã. Então, esta é a lei, causa e efeito. No dia que toda a população do planeta entender que o que é a lei de causa e efeito, ele vai pensar muito antes de qualquer ato que viole esta lei. O ato que ajude a nós, né, ao próximo, está dentro da lei. E vai ter o retorno também, logicamente, bem melhor. Agora, aquele que viola com uma série de questões, vai ter que saldar suas dívidas. É que a grande maioria não dá atenção a isso ou não conhece. Conhecendo ou não dando atenção, vai ter que passar por esse processo. Tá bom? Então, quando você coloca isso aí, está mostrando que você já tem, aliás, os que colocaram os seus comentários, já estão com conhecimento de quem é, qual a sua proposta neste planeta, a serviço do Cristo, a serviço do próximo. E isso é muito bom. Muito bom por quê? Porque estamos crescendo, estamos ajudando ao semelhante. E a doutrina espírita, ela reflete toda uma realidade, porque nos mostra a causa, nos mostra a consequência e nos mostra como nós trabalharmos pela nossa evolução e pela evolução do nosso próximo. Então, é importante nós termos esta consciência. A consciência de Jesus até nós. A consciência quando ele ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o Consolador, o médico das almas, a quem podemos recorrer nos momentos difíceis, pedindo, e nos momentos bons de nossa vida, agradecendo a Ele. Para nós termos essa ligação, sabendo que Ele está em nós, e quem teve essa grande visão, passou por suas experiências e nos trouxe ensinos grandiosos, Paulo e principalmente Maria Madalena. Ana Cláudia Silva, a lei de causa e efeito. Talvez hoje tenha um outro discurso. Aqui se faz, aqui se paga. Lógico, no tempo de Deus. Não necessariamente nessa encarnação. É isso aí, Ana Cláudia. O presente é o que nós estamos vivendo nesse momento. O futuro depende de nós, se será um futuro de felicidade ou não. Depende de nós, daquilo que fizermos no presente. É importante as pessoas entenderem todo este processo. O mundo passa uma pandemia, passa, fruto da nossa invigilância. Tudo que está aí é fruto da nossa invigilância. Leila Cristina Malvares. Devemos refletir sobre a importância de nossas vidas em relação a dinheiro, pois se não cuidarmos, nos tornaremos seu escravo. Sem liberdade para poder usufruir o verdadeiro sentido da vida. Exatamente, Leila, é isso aí. Continuemos dentro dessa filosofia que nós estamos vendo aqui, sempre que há as lives, porque estamos no caminho certo. Com certeza. E é muito bom quando nós trabalhamos o bem, trabalhamos a nossa renovação. Nós nos sentimos bem.
E a espiritualidade está sempre nos ajudando, sempre nos intuindo, sempre nos colocando no caminho certo. É só nós abrirmos, vou usar esse termo, né, para a gente entender legal, as nossas antenas espirituais e vamos direcioná-la, né, para o amor, para a humildade, para poder passar para os nossos irmãos, familiares, amigos, adversários, quem os tem ainda, né? Para aqueles que muitas vezes falam, os obsessores são isso. Não, não, são irmãos nossos também. Devemos tratá-lo como irmão e com respeito, porque cada um tem um motivo para achar que pode fazer aquilo. Mas Deus, como é misericordioso, dá tempo a todos nós para resgatarmos as nossas dificuldades, os nossos maus relacionamentos. Temos tempo para tudo, ok? Já está na hora de nós encerrarmos por hoje a nossa reflexão no capítulo 16, Não Podemos Servir a Deus e a Mamon. Carlos Leite, a mudança que queremos no mundo, façamos em nós. Gandhi, é isso aí, Carlos. A mudança tem que começar em nós. Então, nós vamos nos preparar para fazer a irradiação, a prece, né, para nos harmonizarmos e nos energizar, nos fortalecer para os dias que virão. Tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, procurar nos desligarmos das questões que, às vezes, nos deixa preocupado e elevarmos dos nossos lares o pensamento a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, agradecer por tudo o que ele nos tem dado. Que as suas falanges que trabalham no nosso bem, no bem da humanidade, neste momento em que irradiamos para os lares, para os hospitais, para os asilos, as creches, os presídios, os hospícios, os manicômios, as clínicas, onde haja grande sofrimento, as doenças, que essas falanges médicas que estão em todos os locais, nas ruas, nos campos, nos trate, nos fortaleça, para que possamos, através da irradiação, levar a tua palavra e o teu amor. Orarmos também pela nossa Amazônia, pelo Pantanal que ainda está em chamas, destruindo vidas. Um trabalho que Deus fez com tanto cuidado, Jesus colocou tudo isso para nós usufruirmos. Mas o homem preso, ainda a sua avareza, destrói a obra divina sem o mínimo controle, sem o mínimo bom senso de que aquilo também é vida. Então, nós irradiamos para todos esses locais e para os nossos lares, nossos familiares, recebendo as bênçãos de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, para que, ao recebermos a sua infinita misericórdia, tenhamos dias tranquilos, dias de harmonia, dias de paz, enfim, dias com Jesus em nossa vida. Muito obrigado por mais esta oportunidade que recebemos
e na noite de hoje explanarmos o seu Evangelho dentro do nosso conhecimento, que sabemos que ainda é muito pouco, mas é feito de coração, é feito com amor, é feito, enfim, com a tua obra, Jesus, que é o Evangelho. Muita paz, boa noite a todos e fiquem com Jesus. Que assim seja, graças a Deus.